Aquele que criou o homem do pó da terra e colocou em si, dentro dele, o seu fôlego de vida e fez desse homem alma vivente. Glória àquele que chamou Abraão para ser pai de nações. Glória àquele que tirou o povo de Israel do Egito debaixo de poder e pelo sangue do Cordeiro criou a Páscoa, profetizando em Moisés Jesus Cristo, nosso Cordeiro. Glória àquele que levantou profetas para anunciar a sua verdade. Glória àquele que usou profetas para corrigir seu povo. Glória àquele que levantou profetas para dizer o futuro, como seria e como está acontecendo hoje. Glória àquele que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória àquele que pela boca do Filho revelou o Abba, revelou o Paizinho querido, que nesta manhã está sendo louvado por nós. Aleluias. Glória ao nosso Deus. Amém, amados? Bom dia. Bom dia, graça e paz, amém? Abra sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 20. Segundo Crônicas 20. Eu acho que logo mais eu vou pedir o tablet, o iPad do pastor Otávio emprestado, porque o meu deu defeito. E para quem tem miopia, estigmatismo, hipermetropia e outras pias da vida, tem que ter letra grande. Se não tiver letra grande, não tem jeito. Você me empresta, pastor? Empresta, pastor? O telefone não dá não, pastor. 2 Crônicas 20. Acho que eu acabei pedindo ao pastor Otávio o iPad dele. Forçadamente, né? Apelei, pastor. Obrigado, Tiago. 2 Crônicas 20. Vocês me lembram no final fazer as comunicações? Alguém me lembra? Pastor Fred, levantou a mão, vai me lembrar. Amém. 2 Crônicas 20, você vai ler comigo 1-3, 15-24. Eu vou pedir para você não fechar sua Bíblia. 2 Crônicas 20, 1-3, 15-24. Eu sei que você conhece esse texto, essa história. Então, não, se é necessário nesse momento, ler todo o texto. Mas acompanhe, por favor, comigo os versículos que estaremos lendo. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria. Eis que já estão em Amazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Por favor, agora vá comigo para o versículo 15. E disse: dai ouvidos, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ás no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai separados e vede o salvamento do Senhor. Veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco.
Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram os levitas dos filhos de coatitas, dos corotitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos vossos profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestindo de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvava a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a louvarem, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon, de Moabe, dos filhos de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros e destruiu-se. Tendo Judá chegado ao alto que olhava para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Glória seja dada ao Senhor. Bendito és tu, Senhor, pela tua palavra. Bendito és tu por essa porção da tua palavra, e por ela queremos ser tocados, abençoados, por ela queremos ser modificados, por ela queremos ser conduzidos, por ela, Deus, queremos te ouvir. Fale-nos por ela no nome de Jesus. Amém e amém. A vitória da consagração. A vitória da consagração, o tema da mensagem que Deus falou no nosso coração nesta manhã. Quando falamos de vitória e conquista, precisamos entender que vitória não está, qualquer tipo de vitória, ou a vitória não está ligada essencialmente a um benefício próprio, ou riqueza e prosperidade, por exemplo. No meio evangélico criou-se um jargão que a gente ouve muito por aí, né? Só vitória. Ele sabe que nem sempre é só vitória. E para alcançar vitórias, é preciso antes viver princípios, viver debaixo de princípios. João disse em sua carta, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, versículo 4, que porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E qual é a vitória que vence o mundo, senão a nossa fé? É isso que João vai dizer lá no capítulo 5 da sua primeira carta, no versículo 4. Na verdade, a nossa vitória, ela está ligada à nossa batalha, ou às nossas batalhas espirituais. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui diante de um rei que enfrentou, ou melhor, venceu, porque ele não enfrentou, venceu, e grande foi a sua vitória. E você vai entender, e creio que você já entendeu pela própria leitura do texto, que ele não lutou, ele apenas venceu. Josafá é o quarto rei do Reino do Sul. Na divisão dos reinos, você sabe muito bem que ficou Reino do Norte, Reino do Sul, Reino do Norte, capital Samaria, Reino do Sul, capital Jerusalém. Josafá foi o quarto rei do Reino do Sul, Jerusalém, capital. Ele é filho de Asa. Josafá foi um bom rei. Se você ler a biografia do rei Josafá, você vai perceber que ele foi um bom rei. Eu diria que assim, o único deslize de Josafá, a única falha de Josafá, é que ele fez aliança com o rei Acabe, reino do norte. E nessa aliança ele casou-se com Atalia, filha do rei Acabe. Mas Josafá trouxe grandes benefícios para Jerusalém. Eu cito apenas alguns deles e foco naquele que está ligado intimamente ao texto que nós acabamos de ler. Destaca-se naquilo que Josafá fez,
ele fechou os templos dedicados à prostituição, ele estabeleceu mestres para que esses mestres pudessem trazer e aplicar a lei ao povo, e também fez com que os juízes pudessem atentar para a justiça mediante a lei de Moisés. Mas o que mais se destaca daquilo que Josafá fez, que é o que está ligado ao texto que nós lemos, podemos dizer então que é o maior destaque, ele nomeou levitas e sacerdotes para cuidar do culto, para cuidar da adoração a Deus. Ou seja, ele consagrou pessoas para cuidar do culto. Interessante isso, que ele se preocupou em consagrar pessoas para cuidar do culto a Deus, para cuidar das celebrações, e essa consagração já era indício de como ele venceria aqui esses povos que foram levantados, e o texto vai nos dizer por quê. Queridos, pessoas consagradas para servirem ao povo de Deus e a Deus sempre estarão prontas para enfrentarem grandes batalhas. Essa é a grande verdade. Pessoas consagradas para servirem a Deus e o povo de Deus, e servir aqueles que não têm ainda em Jesus a salvação, porque nós servimos a Deus, a igreja de Deus, e aqueles que ainda não têm Deus. Guarde isso, crave isso na sua alma. A quem nós servimos? Servimos a Deus, servimos o povo de Deus, e servimos também aqueles que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Então, pessoas consagradas, prontas para servir, elas sempre estarão prontas para entrar em batalha. Amém? Amém, amados? Glória a Jesus. E essa história vai nos mostrar isso, vai nos ensinar um pouco mais sobre isso nesta manhã. E eu quero trazer para você aqui, dividir com você, sinais de que a vitória de Josafá, a vitória que ele, o povo, que ele, Josafá, viveu juntamente com o povo, foi fruto de consagração. Apenas 3 sinais, teríamos mais para extrair do texto, mas eu vou ficar com apenas 3 com você nesta manhã. 3 sinais claríssimos de que Josafá teve como fruto uma grande vitória, sem ter que lutar, por causa de consagração. Eu espero que essa palavra possa abençoar você que está aqui nesta manhã, e os amados que estão em casa online conosco, aqui em Campos e fora da cidade de Campos, creio eu. Vamos lá, o primeiro sinal. O primeiro sinal foi esse: na hora do medo, ele se pôs em buscar ao Senhor com jejum e oração. Esse é o primeiro sinal de uma consagração. Você sabe muito bem que consagrar é entregar. Cuidado quando você diz assim: eu consagrei ao Senhor. Quando você diz consagrei, você está dizendo: eu estou dando, estou entregando. Apenas um parênteses. Você que ainda vai ter filho ou filhos, quando você diz eu vou consagrar meu filho ao Senhor, você está dizendo: eu vou entregar meus filhos ao Senhor. Amém? Quando você entrega uma oferta, quando você consagra uma oferta, você está entregando a oferta. Ela está sendo dada a Deus. Então o que Josafá vai fazer? Vai se entregar ao Senhor, e vai levar o povo a se entregar ao Senhor. O primeiro sinal é oração e jejum. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon e outros exércitos que vieram contra Jerusalém, esse grupo se tornou uma ameaça, esse grupo numeroso.
Os analistas do Antigo Testamento vão dizer que eles pareciam como a areia da praia. Por isso causou medo. Mostrava-se claramente diante de Josafá que era um exército muito forte. E o texto vai dizer que ele teve medo. Sentir medo numa situação como essa não tem nada de errado. Você não é fraco por sentir medo. Nós não seremos fracos por sentirmos medo. Todos os grandes homens e mulheres na Bíblia e na história que enfrentaram e venceram batalhas antes tiveram que enfrentar medo. O medo é algo que está dentro, muitas vezes provocado por aquilo que está diante dos nossos olhos, que é maior do que a nossa capacidade de enfrentar. O grande problema não é o medo. A grande questão é o que nós iremos fazer a partir da ameaça que vem contra nós e que causa medo. A diferença é como iremos reagir. O segredo é como iremos reagir. E a maneira que Josafá reagiu foi levar o povo a consagrar-se, primeiro pela oração e pelo jejum. E creio eu, irmãos, olhando para a Bíblia, olhando para a história do povo de Deus, olhando para a igreja, olhando para os exemplos bíblicos, olhando para vidas, para pessoas que conheço, para a própria igreja, eu creio que à medida que o jejum era desenvolvido e que a oração era praticada, o medo dava lugar à segurança. Porque assim, quando a igreja se põe a buscar ao Senhor, quando ela se propõe a orar, a buscar a Deus, a segurança dele vai tomando conta da nossa alma. Os nossos pés começam a ser mais firmes. A nossa fé começa a ser afogueada. Por quê? Porque a grande verdade de uma batalha não é o medo que o inimigo provoca. A grande verdade de uma batalha é a segurança que o nosso Deus nos dá. É claro que essa história, ela vai falar de uma batalha física, de um exército. Isso tem muito a ver com o Antigo Testamento, mas transferindo essa realidade de uma batalha física, vivida aqui por Josafá e outras na Bíblia, o cenário nosso é outro. Nossas batalhas são invisíveis, não são físicas. Nossa luta não é contra carne e sangue. O que nós aprendemos com o rei Josafá aqui é consagrar nossa vida em oração e jejum, para enfrentarmos batalhas que os nossos olhos não veem. Oração e jejum tem a ver com devoção. Repito, oração e jejum tem a ver com devoção. Devoção, é claro que está ligado ao nosso relacionamento com Deus.
mas também se constitui arma de guerra. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos diáconos. Eu vou explicar por quê. Quando essa pandemia começou e ela atingiu o auge dela, a gente não podia abrir as portas do templo para a gente orar. Está calor, não está? Eu estou sentindo calor. Vocês estão sentindo calor? Aqui está ligado. Não sei se é o calor normal, mas eu estou sentindo calor. E aí, amados, a gente não podia abrir as portas e se reunir. Ninguém podia fazer nada. E qual foi a direção que Deus deu aos diáconos da igreja? Eles vinham aqui todo domingo. Ficava debaixo daquela barraquinha ali. Eu chamo de barraquinha, por enquanto. Bem separados, de máscara, orando a Deus. Não foram somente os diáconos que vieram, outros irmãos também vieram aqui, buscando ao Senhor, orando a Deus, no meio da crise, no meio do medo, no meio das preocupações, orando a Deus, orando ao Senhor, jejuando, orando ao Senhor, jejuando. E a gente olha isso e acredita que foi apenas um simples gesto de manter a igreja aberta, para também os irmãos trazerem os dízimos, as ofertas e consagrar as ofertas, os dízimos, que foi bênção também isso. E a gente olha para o texto e olha assim: Josafá vai vencer os inimigos, e a primeira arma é a oração e jejum. Sabe por que a gente olha dessa forma? Sabe por que a gente olha desse jeito? É porque a gente não tem noção do poder da oração e do jejum. Nós só vamos conseguir vencer as nossas batalhas invisíveis pela oração, pelo jejum, pela consagração. Hoje, para a glória de Deus, ainda é pouco, mas o pouco já podemos dar glória de Deus. A gente ora aqui segunda-feira, a gente ora todo domingo, 9 horas da manhã, os diáconos, os líderes da igreja, juntamente com os ministérios. Ainda é pouco, mas nós louvamos a Deus, porque é através da oração que Deus vai começando a fazer a obra. Aquilo que nós não estamos vendo no mundo espiritual, Deus vai dando vitória a nós. Acredite, a sua capacidade, as suas ferramentas, as suas habilidades, elas não têm nenhum valor se você não entender que as nossas principais armas, elas são espirituais. O apóstolo Paulo vai dizer que elas são poderosas para destruir fortalezas, sofismas e as artimanhas do diabo. E eu faço uma pergunta a você nesta manhã: como é que está a sua devoção? Como está a sua devoção? Talvez seja aqui a razão de você estar sentindo medo e não encarar um desafio. Talvez seja a resposta que você esteja buscando para entender por que você não está conseguindo vencer esse medo e encarar um desafio: a falta de devoção. O texto vai dizer que ele se pôs a buscar ao Senhor. Está na hora da gente buscar o Senhor de verdade, com jejum, com oração, com consagração, com leitura da palavra. Amém? Em segundo lugar, fruto de consagração que levou o Josafá à vitória. O que Josafá fez? Ele levou o povo a experimentar
uma dependência do agir de Deus. Leia comigo o versículo 12, por favor. 12. Do versículo 6 ao versículo 12, perdão, é uma oração. Do versículo 6 ao versículo 12 é uma oração. E o final da oração de Josafá é assim: ah, nosso Deus, acaso não escutarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Vamos parar nesse ponto e vírgula. Mais uma vez, Josafá está admitindo fraqueza. Mais uma vez, a fraqueza está indo à frente. E ele agora coloca na terceira pessoa, nós. Ou seja, ele e o povo. Nós não temos capacidade nenhuma de vencer. Não há possibilidade alguma, Deus, de vencermos essa multidão. Nós não temos, irmãos, capacidade alguma de vencer no mundo espiritual. Mas continua a leitura do texto, por favor. Depois do ponto e vírgula. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Diga glória a Deus. Diga assim: os meus olhos estão postos no Deus, no Senhor Todo-Poderoso. Diga amém, irmão. Que expressão linda, amados. Que expressão maravilhosa. Eu não sei, porque não é o que o texto diz, eu imagino. Josafá colocando o seu joelho no chão com o povo, batendo no chão, com força, e dizendo a Deus: Deus, não há possibilidade alguma de nós vencermos essa batalha. Não há possibilidade alguma de sairmos vitoriosos. Eu posso imaginar Josafá levantando a sua cabeça e colocando seus olhos para cima, dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmão, olhos fala de fé. Olhos falam de fé. E a Bíblia diz que nós não somos guiados por vistas, somos guiados por fé. E a fé não tem relação com as coisas visíveis. Ela tem relação com as coisas invisíveis. É a certeza de coisas que nós não vemos. É a convicção de fatos que nós não percebemos. Você pode, deve, precisa levantar sua cabeça para o alto e colocar os seus olhos naturais para cima, os seus olhos naturais para cima, mas acima, perdoe-me pela redundância, de você colocar os seus olhos naturais para cima, coloque a sua fé apontada para Ele, para que Ele possa ver a tua fé e contemplar a sua fé e fazer algo por você, e fazer algo por sua família, e fazer algo para a igreja, e fazer algo para essa cidade, e fazer algo para esse país. Sabe com quem Josafá aprendeu isso? Com seu pai Asa. Sabe qual é a maior lição que você ensina para o seu filho? Ou melhor, as maiores lições que você ensina para o seu filho, pai e mãe: devoção e fé. E muitas das vezes nós não ensinamos devoção e fé aos nossos filhos, dizendo:
Aliás, na maioria das vezes, nós ensinamos devoção em filho para os nossos filhos vivendo. Com quem que Josafá aprendeu a ter fé? Com seu pai Asa. Eu faço questão de ler com você capítulo 14, verso 11. Abre, volta aí, eu não ia ler não, mas vamos ler. 14, 11, é só voltar um pouquinho, não dá trabalho nenhum. 14, 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e o teu nome vierem contra esta multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Você entendeu? Asa vai enfrentar uma batalha contra os etíopes. E o que ele faz? Ora, busca, depende de Deus. Aí na hora que Josafá vai enfrentar a sua batalha, o que ele faz? Ora, jejua, leva o povo a buscar e depende de Deus. O que você ensina a seu filho hoje, ele vai viver amanhã. A experiência que você tem com Deus hoje, seu filho vai ter amanhã. Agora vai viver você uma vida relaxada, não lê a Bíblia, não jejua, não ora, não serve a Deus, aí depois vai cobrar que seu filho não está na presença de Deus. Ele pode até não estar, mas por opção dele, não por falta de exemplo seu. Josafá leva o povo a depender de Deus, porque ele vivia e porque ele aprendeu com seu pai. Volte ao texto comigo, por favor. Sabe o que eu acho interessante? Deus nunca deixa seu povo sem resposta. E além de não deixar seu povo sem resposta, estou falando, gente, o povo que busca, que ora, que jejua, que se consagra, que depende. É desse povo que eu estou falando. Não estou falando de um povo relaxado, que não serve a Deus, que não adora, que não jejua, que não ora, que não medita na palavra. Não estou falando desse povo. Estou falando desse povo aqui. E creio eu, do povo que está diante dos meus olhos e o povo que está em casa diante das lentes. Deus não deixa seu povo sem resposta. Olha o que diz o texto. Então veio quem? Veio quem? Não é o que não, gente, é quem? É uma pessoa. Veio quem? O Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Valeu a pena consagrar. Valeu a pena consagrar. Não adianta, irmão. Nós não vamos vencer batalha se não sermos consagrados. O Espírito Santo veio sobre esse levita. Ele abriu a boca e disse: nessa batalha vocês não terem que pelejar. A resposta de Deus está aí. Deus não deixa seu povo sem resposta. E a resposta vem dele, no agir do Espírito Santo. Por quê? Porque houve dependência. E sabe o que eu acho interessante ainda?
que além de Deus trazer resposta, a nossa dependência de hoje vai se transformar num salmo de vitória amanhã. Eu vou repetir, porque eu acho que você não entendeu, talvez eu não fui tão profundo ainda. A nossa dependência de hoje vai levar a vitória e vai se transformar num salmo de vitória amanhã. Abra sua Bíblia, Salmo 83. Salmo 83. Não vou ler o salmo todo não, fique tranquilo. De quem é esse salmo? Dos filhos de Asaf. Eu não vou ler o salmo todo. Versículo 4. 2 a 4. Os teus inimigos se alvoroçaram, e os que odeiam levantaram a cabeça. Tramaram astutamente contra o teu povo e conspiraram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-nos entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramaram concordamente e firmaram aliança contra ti, as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e Amagarenos. Está relatando o que aconteceu em 2 Crônicas. Eu vou para o final do Salmo, versículo 17 e 18. 16. Enche-lhes o rosto de ignominia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente. Perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. A sua batalha de hoje vencida é o seu salmo de vitória amanhã. Aleluias! Em terceiro lugar, sinal claro de uma consagração que levou Josafá e o povo a receber uma vitória. Josafá levou o povo a render-se ao Senhor em adoração e estabeleceu o louvor como arma de batalha. A partir do versículo 17, o que a gente vai ver no texto é a única estratégia depois de busca e dependência, mas também é em forma de consagração. Ou seja, o que eles vão fazer? Vão colocar os levitas e os cantores à frente. Eles estão vestidos de ornamentos sagrados. Ou seja, estão consagrados, entregues a Deus, e estão santificados. Uma vez consagrados, uma vez santificados, eles usam a principal, já na batalha, arma, ou perto do campo de batalha: adoração e louvor. Uma vez que nós fomos consagrados, que entregamos a nossa vida a Deus, uma vez que somos revestidos com a santidade de Cristo, a nossa adoração, que é uma intimidade com Deus, o nosso louvor se torna armas de batalha. Você está entendendo? Amém, amados? Eles se reúnem e começam a adorar, a louvar, a cantar,
hinos espirituais. A adoração e o louvor são armas da nossa batalha, são elas que devemos utilizar para enfrentar inimigos espirituais. Quando nós adoramos e louvamos a Deus, num culto como esse, no nosso quarto, no momento da devoção, numa reunião de célula, numa reunião de grupo, quando nós adoramos e louvamos a Deus, nós estamos criando uma atmosfera de relacionamento e ao mesmo tempo estamos usando uma arma espiritual para vencer o inimigo. Está escrito no texto. Não dá para vencer batalhas espirituais sem intimidade com Deus e sem o entendimento daquilo que vivemos e daquilo que cantamos e falamos. Não dá. Só vamos vencer batalhas com intimidade com Deus e com entendimento, porque nosso culto é racional, daquilo que vivemos, daquilo que falamos. As nossas palavras são para o louvor da glória de Deus, o que cantamos são para o louvor da glória de Deus. Não dá para a gente vencer batalha se não for desse jeito. O louvor não é apenas uma arma de guerra, é um brado de triunfo. A música não é apenas um elemento para extravasar sentimento. A música é um elemento que atrai a presença de Deus, limpa os céus, move a mão poderosa de Deus. Não devemos louvar a Deus somente quando o sol estiver brilhando, mas também quando as noites mais escuras e sombrias atravessarem nosso caminho. O louvor é uma expressão de confiança inabalável de que Deus está no controle, mesmo diante de uma situação incontrolável. O louvor é uma expressão de gratidão, mesmo que eu não vi ainda com os meus olhos físicos o agir de Deus, mas sabendo que Ele vai acontecer. Assim viveram Paulo e Silas na prisão. À meia-noite, quando não tinha sol, brilhando, eles oraram e cantaram hinos ao Senhor. Eles adoraram ao Senhor. E Deus moveu com a sua mão poderosa, provocou um terremoto. Eles foram libertos do cárcere e ainda foram instrumento de salvação de vidas. Tudo que Josafá, os levitas, os cantores fizeram foi adorar e louvar a Deus. E Deus deu a vitória. Eles não lutaram, eles adoraram, eles louvaram. Deus guerreou. Deus entrou no campo de batalhas. Deus entrará no nosso campo de batalha. Deus vencerá os inimigos. Deus agirá. Deus moverá sua mão. Quando nós o adorarmos de todo o nosso coração, quando louvarmos a Ele de toda sinceridade, com toda a nossa alma, Deus vai guerrear por nós. Aí sim a vitória será nossa. Aleluia. Deixa eu concluir, para a gente cantar o cântico que os irmãos cantaram aqui, o penúltimo. Os irmãos podem vir já, por favor.
E presta atenção no que eu vou te falar. Aprenda isso. Se é que você não sabe. Se você sabe, amém. A nossa vitória, irmãos, não está ligada à derrota do inimigo. Vou repetir. A nossa vitória não está ligada à derrota do inimigo. Primeiro, que ele já está derrotado. E segundo, que a derrota dele é uma consequência. Pastor, como assim? A nossa vitória não está ligada à derrota do inimigo? Não. A nossa vitória está ligada ao agir de Deus. A nossa vitória é o agir de Deus. É o mover de Deus. Diz o texto que quando eles viraram o vale de Tecoa, todos os inimigos estavam mortos. Cumpriu-se o que o profeta disse. Cumpriu-se o que Josafá disse sobre os profetas. Eu quero que você preste atenção para a gente terminar. O que o profeta disse? Nessa peleja não tereis que pelejar. Cumpriu-se o que Josafá disse sobre os profetas. E o que Josafá disse sobre os profetas? Creis nos seus profetas e prosperareis. O que o profeta disse? Nessa peleja não tereis que pelejar. Então, por favor, crê nesse profeta que está falando com você nessa manhã, para que você prospere. E essa prosperidade não tem nada a ver com vida financeira. Crê quando um profeta for levantado nesse púlpito para profetizar sobre a sua vida. Crê nesse profeta que está falando com você nessa manhã. A sua vitória não tem nada a ver, em primeira instância, com a derrota do inimigo. A sua vitória tem a ver com o agir de Deus. Tudo que você precisa fazer é consagrar a sua vida, para que você experimente o agir de Deus, para que a sua família experimente o agir de Deus, para que a igreja experimente o agir de Deus. Então nesse tempo, irmãos, está sendo profetizado sobre a nossa vida, num tempo de grandes batalhas que vem por aí, num tempo de lutas que vem por aí, está sendo profetizado sobre nós nessa manhã, o agir de Deus sobre a minha vida, o agir de Deus sobre a sua vida, o agir de Deus sobre a sua família, o agir de Deus sobre a minha família, o agir de Deus sobre a igreja dele aqui nesse lugar. Fique em pé, querido. Adore o Senhor, porque o agir de Deus está vindo sobre nós essa manhã. E tudo que nós precisamos é fazer o quê? Consagrar, entregar. Eu quero que você entregue a sua vida a Deus nessa manhã. Eu quero que você entregue a sua vida ao Senhor nessa manhã. Pastor, como eu faço isso? Não sei. Ajoelhe, vem aqui à frente, faça o que você quiser, consagre a sua vida, faça o que você quiser, porque está vindo sobre nós nesse tempo uma grande vitória do Senhor. E a vitória do Senhor não é a derrota do inimigo em primeira instância. A vitória do Senhor que vem sobre nós é o agir dele. É o agir dele. Faça o que você quiser, mas consagre a sua vida ao Senhor nesta manhã. Se você quiser vir aqui à frente, vem em nome de Jesus. Ei, agora é hora de consagração. Confia. Ajoelhe se você quiser ajoelhar, vem aqui à frente, faça o que você quiser, consagre a sua vida para você receber vitória, para você receber o agir de Deus. Aleluia. Na batalha permaneceremos.
E se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Vamos, profetize isso, aleluia. Mais alto nome. Levante as suas mãos e cante, adore, louve, adore, louve, sua arma de batalha nessa manhã, adore, louve. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Adore, Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos cairão, nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, seus inimigos cairão. amém, todos de pé, levante as suas duas mãos e adore Ele agora, adore, louve. Mais alto nome não há, Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Continue louvando, continue adorando, Seus inimigos cairão, profetize. nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há,
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Oh, a igreja não será abalada, pois ela tem o Senhor Jesus. Oh, ela tem Espírito Santo, Consolador. Oh Deus, enche a tua igreja mais. Pai, a tua igreja, nós cremos, ó Pai. Oh Pai, nós temos a fé, nós olhamos para Ti, Deus. Oh Pai, batiza teu povo com teu Espírito Santo. Oh, aleluias. Batiza teu povo, Pai, nesta manhã. Oh, queremos sentir mais de Ti, queremos estar preparados. Não vamos pelejar, pois o Senhor peleja por nós. Oh, aleluia. Confiando em Ti, Jesus, confiando em nosso Deus e em Teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em Seu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Bendito és Tu, Senhor. Bendito és Tu, Senhor. Os nossos olhos estão postos em Ti nesta manhã. Os nossos olhos naturais, os nossos olhos da fé estão postos em Ti nesta manhã, Senhor. Nós cremos sim, Deus. Nós cremos no Teu agir, nós cremos no Teu mover. Nós cremos no Teu mover, nós cremos no Teu agir, Senhor. Oh Deus, depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Depositamos a nossa fé em Ti, Senhor. Nós consagramos nossas vidas a Ti nesta manhã. Nós nos consagramos a Ti nesta manhã, Senhor. Nós esperamos pelo Teu agir, Senhor. Nesse tempo, Deus, nesse tempo, nós viramos o vale, Deus. Nós viramos o vale debaixo de oração, de busca, de jejum. Nós viramos o vale debaixo da dependência do Senhor. Nós viramos o vale crendo no falar do Teu Espírito, no agir do Teu Espírito. Nós viramos o vale te adorando. Nós viramos o vale te adorando. Nós viramos o vale te adorando. Nós viramos o vale te louvando, te louvando, te louvamos, Senhor. Surpreenda-nos, Senhor, surpreenda-nos. Surpreenda-nos com um grande agir do Senhor. Porque nós já viramos o vale, Senhor, consagrados. Já viramos o nosso vale de Tecoa consagrados, Deus. Surpreenda-nos com o Teu agir, Senhor. Surpreenda-nos com o Teu agir, da forma que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, porque sabemos a forma que o Senhor quiser, o jeito que o Senhor quiser fazer, será poderoso, poderoso. Nós confiamos em Ti, nós te adoramos, nós te louvamos e te adoramos no nome de Jesus, aleluia.